atenção nas coisas, né? Não presta atenção. E o tempo vai passando e ela não percebe o que Deus está fazendo. E agora, deu Ah, certo? agora sim. Deu Ah, certo. maravilha, Deu certo. maravilha. Então tá. Então, gente, mais uma vez, apóstolo William Leonardo, pastor do Ministério Batista Betel, uma igreja em pleno avivamento. Inclusive, hoje eu falei com o Carlito Paz a respeito do que está acontecendo em São João do Meriti. Pastor Carlito Uhum. Paz, lá da Igreja da Cidade. Eu estive Amém. com ele hoje e falei com ele, olha, não sei se você está sabendo, mas é algo que você precisa estar informado. O que Deus está fazendo em São João do Meriti, a partir de uma igreja, está começando a alcançar outras igrejas. Eu e o Diego, né? E Sim. informamos, porque eu acho que é assim, a gente tem que espalhar essa notícia para que todos Glória a saibam Deus. que Deus está fazendo o que ele tem prometido, não é? Se não chegou na sua cidade ainda, meu irmão, minha irmã, você que está aqui participando, mantenha-se orando, clamando e pedindo que vai chegar, tá? Mas o que Deus está fazendo é realmente impressionante. Então, vou fazer o seguinte, assim, vamos usar aqui uns 5 minutos só para a gente fazer um resumão da conferência Avivamento Já para o Brasil, e aí depois a gente fala, então, do projeto Obadias, e aí logo em seguida eu te libero, que eu sei que você deve estar cansado, porque você está vindo de um outro compromisso. Eu estou aqui para lhe servir. Se o senhor quiser, inclusive, continuar depois de volta, eu estou aqui para te servir. Já estou recuperado. Não, não. Vamos entrar no assunto, que depois eu fico Tá. tranquilo aqui. Então E tá esse bom. povo que está aqui gosta de Bíblia, ninguém sai, meu filho. Eu sou o que não vou sair, ué. Eu vou ficar aqui só bebendo. E a pastora Graça. Amém, amém, amém. Avivamento já para o Brasil. Primeiro, como é que nasceu essa conferência, né? E o que foi isso esse ano, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus, foi forte. Muito tremendo. Bom, quem nos acompanha já há muito tempo, né, me acompanha também, sabe que já conhece um pouquinho da história do romper do avivamento na Betel, que se deu em 5 de abril de 2020. E no mês de abril todo, a gente viveu um grande mover do Espírito dentro das casas, porque estávamos em pandemia no lockdown, né? Só que no mês de abril, quando nós estávamos vivendo este mover da glória, a gente pensou que era algo muito local. E eu assim, discerni que era pela postura nossa diante da pandemia, né? Apesar de no dia 4, quando Deus mandou quando eu estava concluindo o sermão que rompeu o avivamento na Betel, que por jesuicidência, porque é o padrão dele, foi um sermão em cima de 2 Crônicas 7:14, né? É importante dizer isso. Deus tinha falado para a gente olhar para a câmera e profetizar aquela mensagem, liberar aquela palavra para o Brasil, porque o que Deus estava me entregando não era só para o meu ministério, o que na verdade me assustou muito, por eu ser de uma cidade da Baixada Fluminense, um bairro também socioeconômico muito baixo, então toda uma situação que a gente se vê pequeno mesmo, né? E nosso ministério ainda era um ministério pequeno aqui na cidade, tínhamos 120 membros. Eu sei que para alguns talvez não era tão pequeno assim, mas em termos do que é a cidade, né, a relevância do nosso ministério na cidade, então a gente ficou assustado. Mas, apesar de Deus ter falado que o que ele estava me entregando como mensagem profética não era só para o meu ministério, a ficha demorou a cair. Então, em abril, a gente entendeu que era só realmente algo local. Mas quando Deus me deu a felicidade, o prazer de lhe conhecer, nos 3 famosos vídeos que eu sempre falo deles, que é o Visão para o Brasil, depois o Legado da Azusa, foi quando o Senhor nos conectou por meio desses vídeos. Através desses vídeos, foi que eu entendi que o que eu estava vivendo não era local, mas fazia parte de um plano de Deus mundial, porque o que eu estava vivendo não era só a Betel que estava vivendo, mas a New Time Church estava vivendo, a Community Revive também estava vivendo também em Boston, e outros ministérios no Brasil e no mundo começou também a viver uma atmosfera. Então, quando a gente entendeu que aquilo que estávamos vivendo não era um mover do espírito local, mas estava dentro de uma janela profética de Deus para o Brasil e para o mundo, foi quando, depois
Deus também, através desses vídeos, nos deu direcionamento e, aliás, abriu o meu entendimento sobre a questão das festas do Senhor, que inclusive o senhor está falando sobre isso, né, na live. O tema principal da live é falar sobre a festa do tabernáculo, por exemplo. Então, através também da sua vida, a minha visão se abriu, entendendo que nesses dias de festas do Senhor, abre-se um portal sobre a igreja. Aí Deus me mandou comemorar o Celebrando Pentecostes. A partir do primeiro Celebrando Pentecostes, que também vale dizer que o senhor fez história também, porque o senhor pregou na primeira conferência de Pentecostes online, o senhor, o pastor Diego. Uhum. A partir desta conexão com o senhor e do Pentecostes, aquilo que Deus estava soprando na Betel, fazendo na Betel, começou a reverberar na minha cidade e fora da nossa cidade. E aí, é dentro desse contexto pós-Pentecostes que Deus falou comigo assim: agora agora que você já entendeu o que você está vivendo e o propósito que eu estou lhe entregando através da missão de proclamar o avivamento no Brasil, eu estou te dando uma conferência de proclamação para a cidade, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Foi quando Deus me deu, então, a conferência Avivamento já para o Brasil, e o direcionamento é que eu fizesse ali nesses portais das festas, principalmente o tabernáculo. Então, em 2020 também, nós iniciamos a primeira conferência Avivamento já para o Brasil, e nós já estamos no 5º ano e foi a 6ª edição. Então, há E tudo 5 isso anos... pela fé, né? Não, tudo isso pela fé. Tudo Pela isso fé. com uma atitude de fé. Isso aí. E assim, e através, e como foi tanto o Celebrando Pentecostes, que já é uma conferência de enchimento aqui da igreja anual, e o Avivamento já para o Brasil, que é uma conferência de proclamação, foi um plano de Deus, não foi uma coisa que eu decidi, não foi uma coisa que eu escolhi fazer, e tenho seguido os direcionamentos do Senhor para fazer dentro desses portais. Então, meu amigo, não precisei de fazer muita força, a não ser romper em fé, me colocar à disposição, realmente, porque Deus dá a visão, Deus dá chama, Deus unge, mas não adianta que se a gente não fizer a nossa parte, nada vai cair do céu. E aí Deus tem nos honrado, e esse ano foi tremendo aqui para nós, e o que nós vivemos aqui esses dias, inclusive hoje no grupo da igreja, eu pedi para os irmãos começarem a compartilhar, né, as suas experiências, foi tremendo, né? Os irmãos da nossa filial, que também fruto desse avivamento, nós temos aqui na divisa com uma outra cidade chamada Duque de Caxias, uma filial que nasceu fruto desse mover do Espírito, e chegou muita gente nova esse ano, e eles não tinham ainda participado do avivamento na Betel neste nível, já estavam sabendo, já sabiam, porque eu vinha pregando lá para eles, mas vieram aqui também a filial participar da conferências, e no grupo lá da filial, rapaz, assim, era de emocionar tanta gente que chegou na nossa filial, que estava pedindo socorro para viver um mover do Espírito e sendo renovado, restaurando, assim. Foi tremendo, fomos muito edificados. O primeiro culto da conferência na quinta-feira foi muito impactante para nós, porque Deus usou o pastor Valdiran, como usou no Projeto Batista, de uma forma muito extraordinária. E assim, quando chegou 11 e pouca da noite, eu falei assim, eu vou terminar o culto, porque né, preocupado com as pessoas que tinham que trabalhar, aquela coisa toda. Só que quando eu fui orar para terminar o culto, rapaz, da Incendiou conferência, de novo. rapaz, sabe, você sentia assim que você não tinha ordem de Deus? Aí eu falei assim, irmãos, eu estou sentindo que não é para terminar o culto. Então, assim, quem precisa ir embora, vai na bênção, não vou ficar triste, pode ir, a gente vai entender. Então, quem vai precisar de ir, vai. Aí eu falei assim, olha, eu vou só encerrar a live aqui, a gente vai continuar. E aí, de repente, quando eu falei assim, eu vou encerrar a live, o Espírito Santo falou assim, não é para encerrar a live, é para deixar a live também. E quando eu falei assim, irmãos, Deus falou para mim deixar a live, então quem quiser ficar na live também, até hora, eu também não sei que hora que isso vai acabar, se vai acabar. E um monte de gente agradecendo na live que a gente não ia encerrar a transmissão, enfim. Essa brincadeira durou até 1h19 da manhã.
E confesso para o senhor que eu comecei a ficar assim, preocupado e pensei que ia acontecer como no Kentucky, porque começou as pessoas que estavam na live, que moram na região, inclusive ovelhas da igreja, falando que ia voltar para o templo, outros que iam vir, que não tinham conseguido chegar. E assim, e eu falei, meu amado, vamos, vem para cá, se quer vir para cá, vamos embora. E a gente foi se movendo no espírito, mas entendemos quando chegou esse horário que o que Eu Deus tinha para fazer quero era só até aquele momento. adicionar, inclusive para a nossa audiência aqui, que eu estava lá, irmãos. Eu posso dizer para vocês, esses 3 dias, eu cheguei na sexta, fiquei sexta, sábado e domingo, e, e assim, eu até coloquei um apelido carinhoso, né, no que está acontecendo lá, chamando de Caldeirão do Avivamento. É literalmente isso. Você chega naquela igreja e parece que você entrou dentro de uma panela fervendo, um caldeirão fervente. Não é algo humano, definitivamente. Eu não diria isso se eu tivesse a mínima dúvida, mas não é algo humano. Inclusive pela resistência física desse pessoal. Começar pelo William, apóstolo William e demais irmãos que ali estão, é um negócio inexplicável, tá? Ou seja, dá para explicar. A única explicação que eu tenho, a única palavra que para mim explica isso é avivamento. Realmente avivamento. Então foi algo espetacular. E aí o que acontece? Quando você sai, você vai para os lugares, você leva esse clima. Que aí eu estou na cabeça ainda o que aconteceu na quarta-feira, lá na conferência do Projeto Obadias. Primeiro vamos falar do ano passado. Gente, o ano passado, o apóstolo William começou a pregar uma mensagem sobre os 4 rios de Deus. E ele começou a pregar a mensagem, quando ele chegou no segundo rio, ele começou a falar, dá só o nome dos rios para eles poderem entender do que eu estou falando. Qual é o nome? Você lembra de Rio cabeça? Gion, né? Não. O que ele significa, o significado dos rios. Deixa eu abrir aqui, porque já tem um tempinho que eu não ministro essa mensagem, eu vou abrir aqui para ele falar. Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu ir adiantando. O que acontece? Ele estava pregando essa mensagem, que inclusive ele pregou aqui na nossa igreja, pregou na igreja do pastor Diego também, aqui nos Estados Unidos, e realmente é uma mensagem que traz um mover de Deus muito grande, porque ela aciona a glória de Deus. E aí ele estava pregando essa mensagem. Quando ele chegou, era para falar de 4 rios, quando chegou no segundo rio, a conferência, isso lá em Campos do Jordão, ano passado, a conferência incendiada pela presença de Deus, e ele falando, de repente eu olhei assim para ele, com os olhos espirituais, e eu vi um jato d'água saindo da boca dele. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, diga para ele que a hora de ministrar é agora. Aí a gente tem muita liberdade, eu corri nele e falei, olha, eu vi algo saindo da sua boca, o Espírito Santo está falando que agora é a hora de ministrar. Abriu o portal. Aí ele, muito sensível, muito obediente, agora, já chamou, mandou o povo levantar, chamou o povo à frente. Naquela noite foi um escândalo de operação de Deus, cura das mais absurdas que você puder imaginar. O cara com o joelho quebrado, a rótula do joelho moveu assim, de forma perceptível, 4 os ligamentos tendões. rompidos. Como? O rapaz tinha 4 ligamentos rompidos e a rótula estava com giro de 180 graus fora do eixo. Gente, um negócio impressionante. O que acontece? A rótula girou. De muleta, né? Ele estava de muleta. Ele estava de muleta. A rótula girou, voltou para o lugar, os ligamentos foram todos restaurados, o cara levantou do chão completamente curado, sem precisar de muleta mais. Um negócio inexplicável. Enfim, Deus operou uma barbaridade o ano passado, em 2024. E Deus curou igual lá no servo do centurião, né? Uma irmã veio receber oração e eu perguntei qual é o pedido da irmã. Estou com processo alérgico, irmão, desculpa. Eu também. Aí a irmã falou assim, não, eu estou pedindo pelo meu esposo. Eu deixei ele com câncer de próstata em casa, ele nem queria, aliás, eu nem queria vir, mas ele falou assim, vai e busca por nós. E aí eu orei por ela, só crê que Deus pode visitar ele e curá-lo? Amém, creio, apóstolo. E oramos por ele também, por ela, intercedendo por ele. E aí, no outro dia, quando ela foi embora, calhou de um irmão que estava com a gente, deu uma carona nela até a rodoviária. No caminho, o marido ligou, maravilhado. Falou assim, ele tinha uma consulta de rotina e ele estava com muitas dores por causa do câncer na próstata. E quando foi nesse dia, ele ligou para ela e disse, olha, eu fui no médico,
para fazer a consulta de rotina, e o médico simplesmente falou que eu estou curado, e a minha dor foi embora. E eu fiquei perguntando para ele, como assim que eu estou curado? O próprio homem falou assim, como assim que eu estou curado? Eu estava com câncer até ontem, sentindo dores. E o câncer foi embora, né? E isso mostrando o mover da glória de Deus, né, irmãos? E uma coisa que, claro, né, apóstolo? Irmãos, isso não tem a ver conosco, tá bom? Não, não tem. Não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor, com o poder de Deus. A gente é apenas um canal. Claro, Deus usa pessoas. E servos obedientes, né? Porque sem obediência também não estaria acontecendo. Exatamente. Eu já estou Mas com o aí. texto aqui, posso falar? Quando eu quiser, já está pronto aqui. Sim, pode falar. Dá Então, o significado dos 4 rios. Tá. O rio Pison, que é o primeiro rio, ele significa, ele libera uma unção do favor de Deus. Então, quando esse rio ele entra em operação, é onde ele manifesta sinais, prodígios, né? Então, quando Deus manda eu pregar essa mensagem, que a gente se move no profético, é como se no momento que eu estou pregando a mensagem, esses rios entram em ativação dentro do ambiente da pregação. Tanto Libera a é glória, que quem... né? É verdade. Tanto é que quando quem já me viu pregando essa mensagem e me convida e pede para pregar essa mensagem, eu falo, olha, eu só posso pregar essa mensagem se Deus me ordenar pregar essa mensagem. Eu não posso pregar porque eu quero, Só porque o por irmão pregar, quer. Porque é uma mensagem muito assim, de Deus para uma ação específica. Então, o Pison, ele, quando entra em ação, Então, ele representa... Pison libera o favor. Isso. Fala os 4 na sequência, só para o pessoal Sim. guardar. Tá. Pison libera o favor. O Gion libera uma unção que despedaça o jugo. Então, o Gion despedaça o jugo. Terceiro. O terceiro é o Tigre. Ele libera uma unção de aceleração. O Tigre, aceleração. E o último, que é o Eufrates, libera uma unção de crescimento. O Eufrates, crescimento. Agora, olha só que coisa interessante. O Gion libera unção que despedaça o jugo. Quando ele estava nesse rio, foi quando deu o clique e o portal abriu. E Exatamente. aí ele largou a mensagem pela o jugo, metade. né? Não, é por isso que eu estou falando. Estou falando exatamente o significado, o que aconteceu. Aí ele largou a mensagem pela metade, começou a ministrar e a glória de Deus tomou o lugar, isso ano passado. Aí o que acontece esse ano, gente? Olha que loucura. Eu passo a palavra para o apóstolo William. Eu não lembro nem o tema da mensagem. Eu sei que você está falando do odre e tal, mas qual é o tema? Vinho novo, vírgula, odre novo. Ok. Vinho novo, odre novo. Gente, o apóstolo William pegou lá um odrezinho, um odre simbólico, né? E colocou lá na frente do altar, bonitinho, e começou a pregar. Rapaz, eu acho que você não pregou o quê? Não chegou a 10 minutos, chegou? Não, estava na introdução ainda. Gente, o ano passado ele chegou na metade da mensagem, rompeu e teve que parar. Esse ano ele não conseguiu sair da introdução. Ele introduziu a mensagem só introduziu. E de repente, rapaz, você talvez não vai lembrar a frase, né? Que a última frase que você falou, você lembra? Bom, eu acredito que eu lembro. E aí eu queria, inclusive, destacar isso. O portal abriu quando Deus tomou minha boca, direcionou ao apóstolo Jefferson e disse para ele: não desista do projeto Obadias. Você consegue ler o chat aí? Eu vou abrir aqui agora. Eu tava aqui na tela texto. Você não consegue ver, não? Não, na tela não. Ok. Mas aqui eu estou lendo. Olha aqui o testemunho da esposa do cara. Olha aqui, ó. Eliesi. A esposa dele está na live. Estou lendo aqui. Olha aí, já tem um ano, né? Um ano que foi curado. Né? Então é testificando aqui, ó, que nós para a honra e glória do Senhor, meu marido está curado. Meu nome é Marciane. Aqui está o testemunho, gente. E sentimos tua falta, Marciane, sua e do seu esposo. Sentimos a falta de vocês dois esse ano. E o ano que vem, pelo amor de Deus, não falte. Pois é. Então, gente, olha bem, sim, fala. Em que ponto que a coisa rompeu?
Então, quando eu estava, assim, conforme eu fui ministrando na introdução a ideia, a revelação da palavra, eu fui tomado por um choro e assim, olhei para o apóstolo Jefferson, Deus mandou falar para ele, esse projeto é de Deus, não para, não desista, tem que ser aqui mesmo, tal. Quando eu falei isso, irmãos, o céu se abriu, a glória de Deus encheu a casa Meu e Deus. não Oh, tinha o que pregar mais. Não tinha o que pregar mais. E foi Oh, uma coisa, assim, a minha experiência, apóstolo, foi o seguinte, e para os irmãos entenderem. Sabe o que você entendeu? O Espírito Santo dizer assim, os pontos que você tinha que pregar para eles entenderem vinho novo, odre novo, você não precisa mais, porque eu já fiz eles entenderem. E aí, meu amado? E eu ali, né, deixando o Espírito Santo meu operar, Deus. que é o que a gente tem aprendido, né? Irmãos, tinha uma atmosfera tão do céu ali, o apóstolo também ali, William, tu percebeu? Eu falei, não, percebi. Veio um outro pastor, percebi. Eu falei, aí chegou uma hora até para que todos ficassem tranquilos, irmãos. Eu já entendi que não é para pregar mais, eu já entendi que Deus está operando. Irmãos, foi uma hora, irmãos, foi uma hora de mover da glória de Deus naquele lugar, pessoas quebrantadas, chorando, sendo Intenso, renovadas, restauradas. intenso. Tenso. Foi glorioso demais. Eu confesso para os irmãos que Rapaz, eu olha, fui gente, surpreendido. eu vou dizer para vocês uma coisa, e é bom que eu esteja dizendo isto ainda com 1 ano de antecedência. Deixa eu explicar uma Sim. coisa para vocês. Está aqui a Marciane, né, contando o testemunho, atestando o testemunho, foi com ela, foi com o esposo dela, né? E isso é um testemunho em dezenas e dezenas de outros. Esse ano, meu Deus do céu, o que aconteceu lá de cura, de restauração, pastores que saíram de lá falando: o meu ministério não vai mais ser o mesmo, não tem como depois de tudo que eu vivi aqui. E pastores Assim, antigos, pastores que pastoreiam há anos. Então, é, eu é vou dizer para verdade. vocês estão assistindo essa live, quem vai assistir ao vivo depois, porque eu vou fazer um corte depois, eu vou pegar essa parte do apóstolo William, vou fazer um corte e vou postar separado, tá? Sim. Por quê? Porque como depois eu vou continuar outro assunto, eu não quero distrair, eu quero que vocês ouçam essas coisas aqui. E, E e, decidam, gente, isso aqui é uma questão de decisão, muito mais de decisão do que de dinheiro. Mas como assim, apóstolo? A gente gasta dinheiro, gente, com outras coisas. A gente gasta dinheiro com coisas que não vão mudar em nada a nossa vida. Será que a gente não pode focar e gastar com aquilo que vai mudar a nossa vida? São 3 dias de imersão que mudam a vida de uma pessoa completamente. Amado, assim, o apóstolo dizer o que ele está dizendo, eu sei que soa, né, como jogar em causa própria. Eu falar o que eu vou dizer para vocês que nos acompanham. O apóstolo ele é muito fechamento do apóstolo Jefferson, é filho apostólico dele, então ele está também endossando. Não, não, irmãos, diante do Senhor, você que nunca foi. Aliás, quem foi, está desde o início da live aí testemunhando e validando o que nós estamos dizendo. Então, eu penso que esses testemunhos que estão sendo dados, que estão validando, já provam que o que nós estamos dizendo não é apenas um merchandise para você. Não, não, não. Primeiro, é o seguinte, irmão, vocês precisam entender, principalmente pastores, líderes que estão nessa live, preste atenção. Não há nenhum problema você gerar um projeto para abençoar pastores, líderes, conferências. Tudo que você faz para Deus é muito tremendo, valioso, maravilhoso. Mas tem uma diferença quando é algo que Deus dá. Um projeto que nasceu no coração de Deus. E o projeto Obadias, pelo que Deus fez nesses 2 anos, nós já tínhamos essa crença, esse entendimento, só que agora a gente não tem só o que vai ser, é o que já aconteceu. E pelo 2º ano. E este ano,
A glória foi maior, o nível de mensagens foram gloriosos. Amados, Deus se moveu por meio do pastor Valdirã de forma extraordinária. Sabe? Deus usou o pastor Valmir de uma forma tremenda, sabe? Aquela palavra que os pastores precisavam ouvir. Pastora Keila ali com aquela palavra na área das emoções, na área emocional, da importância de nos cuidarmos. Enfim, o projeto Obadias, ele realmente tem cumprido o seu propósito, que é atuar na área espiritual, ministerial e emocional. Então, o nível de mensagens, de unções que são liberadas neste ambiente, realmente traz a convicção do que é o Projeto Obadias. Então, olha só, eu levei da minha cidade aqui uns 6 líderes. Todos eles saíram de lá impactados e vão voltar o ano que vem e já estão empenhados comigo de levar mais líderes da nossa cidade. A nossa cidade aqui, ela está vivendo nós estamos em um tempo muito, muito oportuno, porque há uma promessa sobre a nossa cidade, um avivamento também em Meriti, em toda São João de Meriti, e a gente entendeu, apóstolo, que inclusive os pastores que foram, os bispos que foram, inclusive se eles estiverem aí na live, porque eu mandei o link para eles, eu queria que vocês testificassem do que eu estou dizendo, né? E assim como também teve pastores de Nova Iguaçu, como o bispo Gustavo, o pastor Ivan Ecker. Então, eles disseram o seguinte, sabe o que eles destacaram, apóstolo? Para mim, e não sei se eles falaram que são nos bastidores. Eles disseram assim, olha, já paguei conferências muito boas em muitos lugares, com ministros de relevância no país, de nome, que foram valiosos, foram bons congressos, mas o nível de presença e de glória de Deus e de comunhão que eu estou vendo aqui é o que me chamou a atenção. Isso, mais de um líder da minha cidade, dos meus amigos que foram por minha indicação, falaram do Projeto Obadias. E eles me agradeceram e agradeceram ao Senhor também, porque o Senhor também ajudou eles a irem, né, facilitando eles pagarem, né, como o Senhor sempre faz, sempre esse coração abençoador. Então, assim, amados, eu, por exemplo, fui tão marcado nessa conferência que eu tomei uma decisão. No mínimo aqui do meu ministério, a igreja vai enviar 2. Inclusive, um é o casal de evangelistas que dirige a nossa filial, que inclusive ele foi trabalhar dessa vez, mas ano que vem eles não vão para trabalhar, vão ser para ser ministrados, porque eles estão pastorando uma igreja. Nós vamos ver aqui quem Deus vai nos mover para abençoar aqui no nosso ministério, e vamos incentivar outros líderes da nossa igreja que tem uma condição financeira que possa pagar para ir, porque eu quero, se eu tiver que renovar a equipe, apóstolo, para ir trabalhar, mas alguns dos que estavam na equipe, eu entendo que eles precisam ir para serem ministrados, pelo nível que Deus está levando eles, por aquilo que Deus tem para a vida deles, outros pastores da cidade. Então, assim, amados, não perca a oportunidade de o ano que vem estar. E eu estou começando esse mês de outubro já a pagar essas duas inscrições pelo meu ministério. Por quê? Porque eu quero pagar de uma forma bem tranquila, para quando chegar em agosto do ano que vem, no mais tardar início de setembro, antes da conferência, estar com as 2 inscrições quitadas. E se o Senhor me der mais condições, eu vou ainda investir em mais líderes aqui do meu ministério e incentivar o máximo de pastores possível. Então, assim, o Projeto Obadias é do coração de Deus. Vai e vê. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar daquilo que Deus já está fazendo no meio de nós, levantando uma liderança poderosa no Brasil, porque o que está vindo aí no Brasil é poderoso demais, é grandioso demais, e é preciso ter
um grupo de pastores coesos, não só para saber lidar com o avivamento, mas também romper um avivamento, manter um avivamento, que essa é a proposta do Obadias também, porque, como diz o apóstolo, o sedento é aquele momento do mover de Deus, o avivamento já é romper mesmo, tanto que os sedentos vai na sua igreja, o avivamento já vai na sua igreja. Agora, o Obadias é uma consolidação e um ajuntamento de pastores e líderes do Brasil que ou já estão vivendo uma atmosfera de avivamento ou querem viver um poderoso avivamento e entrar debaixo dessa janela profética e querem também saber como lidar com essa atmosfera, porque o apóstolo tem uma experiência dentro do avivamento. Eu estou há 5 anos vivendo uma atmosfera, claro, tem muito que aprender ainda, preciso aprender muito ainda, mas até aqui nessa trajetória a gente pode compartilhar alguma coisa. Então, realmente, eu endosso aqui essa palavra do apóstolo. Não espera para daqui 2, 3 meses, 6 meses. Começa agora. Quando terminar essa live, quando o apóstolo der o caminho para você fazer as inscrições, aproveita o desconto que você vai ter fazendo agora, porque conforme vai chegando mais caminho é próximo, vai esse, né? aumentando. Tem gente que chega, faz, paga à vista e tudo tranquilo. Tem gente que pode, Exatamente. outras pessoas não podem. Sim. Outras têm que se preparar e agir, né, com antecipação. Então, as pessoas perguntaram no começo, eu não dei porque eu estava esperando você chegar. A data, nossa data é 14 a 17 de setembro. 14, 15, 16, 17 de setembro de 2026, tá? As inscrições estarão abertas em 2 semanas. Normalmente eu abro as inscrições no fim do ano. Esse ano eu não vou fazer isso, não. Eu vou abrir agora, então 2 semanas, só para dar tempo do TI ajeitar a página, acertar direitinho a questão de inscrição. Em 2 semanas, você pode entrar em projetoobadias.com.br e você vai ter a oportunidade de se inscrever. Se inscreva, faz lá o seu plano de pagamento e não perca esta oportunidade que vai realmente, assim, mudar a sua história, mudar a sua vida para a glória do Senhor Jesus. E o ano que vem a gente já está pensando já em melhorias, porque eu estou sempre de olho, sempre pensando em melhorias. Agora mesmo eu estou participando de uma conferência. Eu cheguei ontem, hoje é sexta. Eu cheguei ontem, quinta-feira de manhã, hoje eu já estava numa conferência para ser ministrado. Agora eu estou lá sendo ministrado. Estou lá sentado como todo mundo sendo ministrado. E um dos ministrantes é o pastor Carlito Paes, da Igreja da Cidade. Estou bebendo ali na fonte. Mas, ao mesmo tempo, eu estou de olho em várias coisas, estou tirando exemplo de muita coisa e tal. Então, já tem uma série de coisinhas que a gente já vai começar a trabalhar em termos de melhoria para o ano que vem. A ideia é melhorar, sempre melhorar, para que essa conferência se torne uma conferência de referência para liderança no Brasil. Eu creio que esse é o propósito de Deus e é para lá que a gente está caminhando, né? Você concorda? Com certeza. Concordo. Estou concordando muito, meu Deus. É isso aí mesmo, a visão é essa. Meu Deus. Amém, amém. Então, gente, é isso, tá? Eu vou liberar o apóstolo William, que eu sei que ele tem mais coisas para fazer, mas está aqui o testemunho para vocês. Eu vou trazer outros aqui, né? Vou trazer também o pastor Diego, vou trazer, enfim, trazer outros aqui também para poder falar sobre a experiência deles, outros preletores que estiveram ministrando, para compartilhar a sua experiência, porque eu quero que vocês que nos acompanham já há muito tempo, que honram esse canal, que abençoam este canal, vocês possam ser ricamente abençoados para a glória do Senhor. Se você é pastor ou pastora, líder de ministério de louvor, líder de, sabe, de uma área da sua igreja, departamento de família, ministério de família, ministério disso e daquilo, ministério de grupos pequenos, coisa assim, você não pode se dar ao luxo de ficar de fora de algo dessa natureza, porque Deus realmente tem um plano nisso aí. Amém. Suas últimas palavras aí, meu amigão, e eu te libero em seguida. Amém. Então, amados, não deixe de assistir as próximas lives com os outros ministros, porque são grandes homens de Deus que têm sempre algo da parte de Deus para agregar, acrescentar, porque foram
poderosamente usados por Deus, tanto lá no Obadias quanto aqui na Betel. E deixo aqui minha gratidão mais uma vez ao apóstolo Jefferson por sempre estar nos convidando para participar das lives. É sempre uma honra, um prazer, né, estar aqui com o senhor e com toda essa audiência. Beijo no coração para todos que estão aí assistindo a live. E dizer para vocês que a família Betel está de portas abertas aqui. Quando vocês quiserem vir aqui conhecer a igreja, só entrar no nosso canal, deixar lá uma mensagem, tá bom? Lá também no canal da igreja tem o nosso número de WhatsApp institucional. Se você quiser saber mais sobre a igreja, aqui você pode vir em qualquer culto, você não precisa vir numa conferência para conhecer a igreja. Agora, eu sempre falo, teve até uma irmã aí no Abadias, que ela queria vir aqui em março. Falei, irmã, vai ser um prazer, a irmã é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu falei assim, se a irmã puder, ao invés de ir em março, ir no Pentecoste, acho que a irmã vai pegar um ambiente melhor ainda, mas se quiser também em março, não tem problema. Não, eu devo ir em março, porque a gente já preparou férias e tal. E eu achei legal, porque ela não está só focada na conferência, né? Então, assim, nosso ministério está aqui à disposição, temos muito que aprender ainda, temos que avançar, mas a gente tem algo para compartilhar aqui, para impartir com a Igreja de Jesus no Brasil, e Deus tenha nos abençoado. No mais, beijo no coração, apóstolo Jéssica, pastora Zandra, esse casal que eu amo de paixão, pastor Diego Neto, que hoje é minha família, e que Deus continue abençoando esta live. E eu vou sair da live aqui ao vivo, mas vou beber aí desse ensinamento, porque eu aprendo muito com o senhor, e eu sei que essas pepitas que vão ser liberadas aí também vai alimentar o ano profético para 2026. No mais, Amém. beijo no coração. Beijão, meu amigo.